Professor Carlos Bortolazzo trazendo para vocês a disciplina de Física, galera. Física B, hoje resoluções dos exercícios da aula de número 5. Então hoje a gente vai trabalhar com a resolução de alguns exercícios da aula de número 5, alguns mais relevantes para vocês. E vamos ver junto aqui os exercícios, as questões pertinentes à aula, para que sejam sanadas todas as dúvidas que que ficaram pendentes a respeito. Então, bora lá, galera. Vamos aqui para o slide. Então, vamos apresentar aqui a aula é super importante, galera, aula de extrema importância, esse conteúdo é bem latente, calor sensível, eu diria que é um dos conteúdos mais relevantes, um dos mais relevantes para essa prova. Tomem muito cuidado, galera, tanto a aula 4 quanto a aula 5, acho que vocês têm que ter muito carinho para explorar ele muito bem, e eles sabem que muitos alunos têm dificuldade, então às vezes eles querem esse conteúdo, não é. Você tem que tomar alguns cuidados, por exemplo, quando tem transformação de estado físico, transformação de temperatura, tudo junto na mesma questão. Então você tem que tomar alguns cuidados para não deixar ninguém de fora. A gente vai ver isso aqui em algumas questões para tentar eliminar qualquer problema. Então toma muito cuidado, e essas questões referentes a calor sensível e calor latente foram cobradas ano passado na prova da Federal, galera. Ano passado foi cobrado a respeito disso, ainda mais com um gráficozinho. Então bora lá, aula de número 5, calorimetria, calor latente, trocas de calor. Então bora lá. Então vamos lá. Então, a primeira questão que eu vou trabalhar com vocês é a questão de número 1, que fala o seguinte: no interior de um forno de micro-ondas encontra-se um prato que contém 1 kg de purê de batatas para ser aquecido. Considere que o purê de batatas possui calor específico de 1,8 calorias por grau Celsius e que a capacidade térmica C do prato é de 20 calorias por grau Celsius. A potência elétrica de consumo do forno é igual a 1.200 watts, dos quais 80% dessa potência são transferidos como energia térmica para o purê de batatas, o qual por condução que a gente vai comentar a respeito ainda nas transformações, aquece o prato. Considere que somente essa energia é transferida para o prato, então só 80% ali. Antes de ligar o forno de micro-ondas, todo esse sistema está em equilíbrio térmico na temperatura de 20 graus Celsius. Assinale a alternativa que corresponde ao tempo em que o forno de micro-ondas deve ficar ligado para que o prato e o purê de batatas atinjam a temperatura de 50 graus Celsius. Use a relação que é 1 caloria igual a 4,18 joules. Galera, muita atenção, galera. Essa questão vem com muito detalhe, vem com muito conteúdo, então tem que tomar muito cuidado, tá, galera? Toma muito cuidado. Se alguém ficou com um pouquinho de dúvida em capacidade térmica, calor específico, dá uma olhadinha na aula 4 com mais carinho, porque a gente precisa dela para trabalhar aqui. Questãozinha número 1, ela já é punk, galera. Ela já vem com muita informação, vem com muito detalhe. Até tive que tirar ali para poder suprir a questão dos cálculos aqui. Então, os dados da questão, galera. Então, ele fala ali para você aqui, dando aquela enxugada. Vamos anotar os dados passo a passo aqui. Então, o purê tem 1 kg de purê. 1 kg de purê de batatas. O calor específico do purê de batatas é de 1,8 caloria por grau Celsius. A temperatura inicial dele é de 20 graus Celsius, porque ele deixa claro que está todo mundo em equilíbrio, está todo mundo com 20 lá no início. E ele quer chegar em 50. Então, esses são os dados que a gente tirou só referentes ao purê de batatas. Agora a gente analisa o prato, galera. O senhor vai ter que analisar o prato? Vai ter que analisar o prato. O prato ele não te dá o calor específico, ele te dá a capacidade térmica. Agora, se você viu bem a aula de número 4, você fala para mim, professor, capacidade térmica é igual o calor específico vezes o quê? Vezes o quê? Vezes a? Pode responder. Vezes a massa. Precisa lembrar disso? Professor, precisa. Temperatura inicial, 20 graus Celsius, porque está todo mundo em equilíbrio. Temperatura final, 50 graus Celsius. E é só isso que tem de informação no prato. Próxima informação que vem é a respeito do forno, galera. O forno funciona numa potência de 1.200 watts, porém, só 80% dele que é utilizado. Então, não vai usar os 1.200, vai usar só 80% dessa potência aí total.
Beleza. E ele quer saber qual que é o tempo que ele tem que ficar ligado ali, girando para ficar com a temperatura de 50 graus Celsius. Então, o tempo necessário para o micro-ondas ficar funcionando para aquecer, tá? Todo mundo atingir a temperatura ideal, lá, não ficar lá no meio frio, lá, acho que já aconteceu isso com vocês, você vai comer ali, tá gelado no meio, lá fora tá quente, lá dentro tá gelado, poxa vida, ele bota mais um tempinho, então ele quer que tudo fique uniforme, então bora lá. O que a gente vai ter que tomar cuidado aqui? A gente vai ter que somar as quantidades de calor, as quantidades de energia que estão sendo dadas e recebidas. Então, por exemplo, o Q em azul faz referência à quantidade de calor que o purê vai receber. O Q em marrom faz referência à quantidade de calor que o prato vai receber. E o Q em vermelho é quanto de calor que o forno está dando. Isso tudo é igual a zero, porque se o forno der 5.000 joules de calor, no caso aqui vai ser calculado em calorias, 5.000 calorias de calor, o prato e o purê tem que receber a mesma quantidade. Tem que receber esses 5.000. Por exemplo, o prato recebe, sei lá, 2.000 e o purê recebe 3.000. Tranquilo? Então essa é a ideia, por isso que dá igual a zero. Agora, olha lá. A massa do purê é 1 quilograma. Então, o que a gente vai usar aqui? O que-macete, galera. O que-macete. Então, o que-macete, a relação de variação de temperatura. Tá falando de variação de temperatura, é sempre o que-macete. Então, para o purê, para o prato e quanto de calor o forno está dando. Então, olha lá. Professor, na massa do purê, toma um cuidado, você não pode usar o quilograma. Professor, por que eu não posso usar o quilograma? Olha as unidades ali só do purê, não está em grama? Professor, está em grama, então eu tenho que usar em gramas. 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Vezes o calor específico do purê, que é 1,8, vezes a variação de temperatura, 50 menos 20. Mais a massa do prato, professor, não tenho. O Czinho do prato, professor, não tenho. A variação de temperatura, 50 menos 20, mais a quantidade de calor que a gente não tem, que é dada pelo forno, isso tudo dando igual a zero. Só que você lembra, galera, que o Czão, a capacidade térmica, é a massa vezes o Czinho. Então, você pode trocar a massa vezes o Czinho pelo Czão. Então, no lugar do MCzinho ali, que vocês estão vendo ali, você vai pôr o 20 do Czão, vezes o 50 menos 20, que é 30. Em azul, a gente já fez todas as multiplicações ali, para poupar um pouquinho de tempo. E de espaço também. Então, 54.000 mais 600 mais o Qzão em vermelho. Vai dar 54.600 calorias. Professor, mas por que deu negativo? Por que está dando negativo? Porque o forno está dando 54.600 calorias para o prato e para o purê. Ah, é, professor, é por causa disso? É, por isso que ele está negativo. Quem está recebendo está positivo. Ah, professor, para que é isso? É só isso, é só isso. Ah, professor, gostei, tá gostoso, tá fácil. Tranquilo? Então essa é a ideia, essa é a quantidade de calor que foi dado pelo forno. Maravilha. Mas, professor, o que eu tenho que fazer agora? Bom, já descobri quanto de calor que o forno está dando. Agora você tem que lembrar da seguinte informação. A potência do forno não é os 1.200, é só 80%. Então você faz 1.200 watts é 100%, X watts é 80%. Então 1.200 vezes 80, 96.000, divididos, passam 100 dividindo, 960 watts é a potência utilizada. Então ele pode funcionar até 1.200. Tá na potência máxima? Pô, não tá na potência máxima, usa só 960 watts. Tranquilo? Então, beleza. Agora o que acontece? Eu tenho a potência utilizada. Maravilha? Eu tenho a quantidade de calor, que é a energia que está sendo fornecida. Agora eu consigo descobrir o tempo. Lembra lá, potência e energia sobre tempo. Ah, professor, aí já encaminhou. Professor, eu tenho que levar o negativo? Não leva o negativo para o cálculo. Esse negativo só está lhe dizendo que é o calor que está sendo cedido. Então, olha lá. Primeiro a gente tem que converter as devidas unidades. Então, olha lá, uma caloria é 4,18, como ele quer em segundos, a gente tem que transformar. 54.600 calorias corresponde a X joules. Fazendo a regra de 3 ali, multiplicando o cruzado, dá 228.228 joules de quantidade de caloria em joules. A gente só fez a conversãozinha ali. Tranquilo? Beleza, agora sim, potência e energia pelo tempo.
A potência é 960, porque ele só usa 80%. A energia fornecida é aquele 54.600 já convertido para joule, então 228.228, tudo isso sobre o tempo. Passa o ΔT multiplicando lá e passa o 960 dividindo para o outro lado. O ΔT vai dar 237,7375 segundos. Pô, professor, tá complicado. Vou fazer o que agora? As alternativas são todas em minutos. Então vai passar para minutos isso aí. Lembra? Então o tempo ali é 237,7375 segundos. Fazendo a conversão aqui, 1 minuto é 60 segundos. X minutos, 237,7375. Multiplica ali, fazendo multiplicação cruzada. Passa dividindo 60 e você tem, em média, 3,96 minutos, que se encaixa aqui na letra C, C de coração. Era a alternativa que a gente tinha aqui, referente ao tempo ali. Maravilha, que melhor se encaixava. Próxima questãozinha. Deixa eu só confirmar aqui qual era a letra C. O senhor tem que voltar tudo, com calma. Então a letra C, ó, dava mais que 3,7 minutos, tranquilo? Então a letra C aqui encaixa perfeitamente aí. Então beleza, galera. Agora indo para a próxima questão. Questãozinha de número 2, galera. Questãozinha de número 2. Diz o seguinte: misturam-se 200 gramas de água a 0 graus Celsius com 250 gramas em um determinado líquido a 40 graus Celsius. Então, você tem 200 gramas de água que está a 0 e 250 gramas em um determinado líquido que está a 40 e vão misturar tudo. Se o equilíbrio é 20 graus Celsius, qual é o calor específico do líquido? Então, o calor específico da água ele te dá e pede para você desprezar as trocas de calor. Então, não está perdendo calor para fora, está só lá dentro, só focado lá dentro. Então, os dados da questão. A água, a massa é 200 gramas. Temperatura inicial dela é 0. Temperatura final, chegou em 20, lá no equilíbrio. E o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. O líquido, galera, a massa é 250 gramas. Temperatura inicial, 40 graus Celsius. E chegou em 20 graus Celsius. Então, o que está acontecendo aqui? A água está tendo mudança de estado físico? Pô, professor, não está. Só está variando a temperatura. Em nenhum momento ele falou em mudança de estado físico, só mudança de temperatura. Se ele só trata de mudança de temperatura, que a gente vai aplicar diretamente o Q-macete. Lembra disso? Q-macete muda a temperatura. Q-mole, o Q igual a M vezes L, mudança de estado físico. Q-macete, quantidade de calor necessária para mudar a temperatura. Q-mole, quantidade de calor necessária para mudar de estado físico. Então, beleza. Como não está sendo nada jogado fora, a quantidade de calor que o líquido vai dar para a água vai ter que ser a mesma quantidade de calor que a água vai receber. Então, em azulzinho, a quantidade de calor da água, e em vermelho, do líquido. Faz o Q-macete, ninguém está mudando estado físico, é só o Q-macete aqui mesmo. A massa da água é 200, o calor específico da água é 1, e a variação de temperatura 20 menos 1. Já o líquido, a massa é 250, o calor específico é o que eu quero descobrir. 20 menos 40. 4.000 é a multiplicaçãozinha ali que a gente fez. Então, 4.000 mais 250C menos 20 é igual a 0. Fazendo a multiplicação ali, 4.000 menos 5.000 vezes C é igual a 0. Passa os 5.000 para o outro lado, ficando positivo. Abandona o C e passa dividindo. 4.000 divididos por 5.000. O Czinho vale 0,8 calorias por grama grau Celsius. Maravilha? Então essa é a ideia. E lembra daquela ideia que eu falei para vocês? Calor específico baixo varia a temperatura mais fácil do que tem calor específico alto. Sossegado, galera? Então essa é a ideia. Questãozinha número 3. Um calorímetro de capacidade térmica, 40 calorias por grau Celsius, contém 110 gramas de água, com um calor específico 1 caloria por grama grau Celsius, a 90 graus Celsius.
Que massa de alumínio, calor específico 0,2 a 20 graus Celsius, devemos colocar nesse calorímetro para esfriar a água a 80? Então, olha lá, os dados da questão, galera. O calorímetro vai entrar na conta? Vai. Capacidade térmica do calorímetro, 40 calorias por grau Celsius. Maravilha, Cezão. Temperatura inicial do calorímetro, tá quanto? Tá 90 graus Celsius, tá igual da água, tá em equilíbrio com a água ali antes de botar. Maravilha. E a temperatura final que o calorímetro tem que chegar? 80. Ficar em equilíbrio com a água? Poxa, tranquilo. Agora a água. A massa da água, 110 gramas. 110 gramas é a massa da água. O Czinho é o calor específico da água que ele te fornece ali. Temperatura inicial da água, 90 graus Celsius. E vai chegar em 80. Já o alumínio, calor específico 0,2. Temperatura inicial dele, 20 graus Celsius, que ele deixa mencionado na questão. E ele vai chegar em 80, tudo ficando em equilíbrio. Então, vai somar tudo ali. O que está em preto faz referência ao calorímetro, o que está em azul faz referência à água, e o que está em vermelho faz referência ao alumínio. Esqueci de botar ali, galera. O que está acontecendo? Aqui não tem nada mudando de estado físico, só mudança de temperatura. Se só muda a temperatura, aplica apenas o que macete. Então, o que macete para cada um? MC delta T do calorímetro, MC delta T da água e MC delta T do alumínio, galera. Então, olha lá, no lugar do MC, a gente já viu na questão 1, já viu? Já viu, não viu? Então, o M vezes C é a mesma coisa que capacidade térmica. Então, só substitui ali. Então, 40 vezes. Sempre o final menos o inicial, galera. Toma muito cuidado. É muito comum a galera acabar achando que tem que... Toma cuidado. É sempre o que está no final menos o que está no início. Sempre o final menos o início. Então, se ele quer chegar em 80 no final, é 80 menos o 90 que tinha no começo. E assim por diante. Só substituindo ali. A massa a gente vai descobrir. É o único valor que falta aqui pra gente, é a massa. Então, 80 menos 90 dando menos 10. 80 menos 90 dando menos 10 ali também. E 80 menos 20 dando 60. Agora fazendo as multiplicações. Menos 400, menos 1.100, mais 0,2 vezes 60 dando 12, mais m vezes 12. Isso tudo igual a zero. Menos 1.500 com mais m vezes 12. Passa o 1.500 para o outro lado, deixando positivo. Passa o 12 dividindo, isolando o M, e a gente tem que a massa é de 125 gramas. Então, 125 gramas de alumínio colocado a 20 graus Celsius, já consegue fazer a temperatura da água baixar de 90 para 80. Tranquilo? E lembra, galera, tem que considerar o calorímetro. Ele não botou à toa ali capacidade térmica do calorímetro. Tem que considerar ele. Toma muito cuidado, é muito comum o aluno não considerar o calorímetro na conta, acaba botando só a água e o alumínio. Professor, eu fiz isso, eu sei, tem gente que fez aí, vai falar, professor, eu fiz. Então, não tem problema, é muito comum, só toma cuidado, não cometa mais esse erro a partir de agora. Se lembre sempre de botar todo mundo ali na conta, tá, galera? Não dá mancada, toma cuidado. Questãozinha de número 4, diz o seguinte, uma substância X tem massa igual a 1.000 gramas e se encontra uma temperatura de 100 graus Celsius. Ela é misturada com 300 gramas de água que se encontra a 20 graus Celsius. A temperatura de equilíbrio da mistura é 40 graus Celsius. Calcule o calor específico da substância X. Então, bora lá, galera. Vamos lá. Então, os dados da questão. Substância X diz o seguinte, a massa da substância X é 1.000 gramas. Temperatura inicial da substância X, 100 graus Celsius. Temperatura final, 40. A água, galera. Massa, 300 gramas. Temperatura inicial, 20 graus Celsius da água. Temperatura final, 40. Ele falou que entrou em equilíbrio a mistura. E o calor específico da água é 1 caloria por grama de grau Celsius. Professor, precisa? Precisa. Professor, a questão não deu. Pô, mas vai precisar lembrar. Tranquilo? Precisa lembrar. É legal lembrar o calor específico da água, galera. Toma cuidado, é importante lembrar disso aí. É legal carregar no bolso. A maioria das questões, às vezes, te dizem, professor, levar cola. Não, lembrar no bolso, que eu digo, guardar na memória. Tem muitas provas que dão, galera, mas tem algumas que não. E o calor específico da água é legal você lembrar. É tranquilinho. Então,
pegando todo mundo que está na equação e botando ali. Então, ó, a quantidade de calor que o X vai ceder, no caso, vai ser a quantidade de calor que a água vai receber. Então, a gente só está falando de variação de temperatura. Então, ó, no lugar da massa do X, a gente vai pôr 1000. O calor específico, a gente deixa ali o Czinho, que ele quer descobrir. 40 menos 100. Sempre o final menos o inicial. Não vá me dar bobeira. Você vai lembrar no dia da prova de mim e falar assim, é verdade, o professor falou final menos o inicial. Não vai esquecer. Mais 300 vezes 1, que é o calor específico da água, 40 menos 20. 1000 vezes C vezes menos 60. O professor fica menos, ele fica. Mais 300 vezes 20. Menos 60.000 C mais 6.000 igual a zero. Passa para o outro lado. Isola o C e passa dividindo 60.000. 6.000 divididos por 60.000. 0,1 calorias por grama grau Celsius. E lembra, galera, na divisãozinha ali, ó, sempre quem tá com a letra vai para baixo, tá? Toma cuidado. Já vi muita gente falando, o menor que fica, o maior que tem que ficar em cima. Não, sempre quem tá com a letra vai dividido por baixo. Então, 6.000 divididos por 60.000, calor específico a 0,1 calorias por grama grau Celsius. Não tem alternativa, é uma questão já direta, assim. Maravilha? Então, essa é a resposta, essa é assertiva da número 4, 0,1. Questãozinha número 6, professor, pulou a 5. Pulei, galera, porque a 5, ela segue a mesma ideia da 4, da 3, da 2, elas são muito repetitivas. Então, ficar batendo na mesma tecla, com o mesmo conteúdo sempre para vocês, acho que se torna cansativo. Vamos prosperar e ver questões um pouco diferentes para sanar tudo. Então, olha lá, questão número 6, uma questãozinha teórica, diz o seguinte: quanto à transferência de energia térmica, assinale o que for correto. Corpos diferentes apresentarão temperaturas diferentes após o recebimento de calor num determinado tempo. Verdadeiro ou falso? Então, corpos diferentes têm que apresentar temperaturas diferentes após o recebimento de calor num determinado tempo? Não é verdade, não, isso aí não encaixa, isso aqui não tá legal, não. Não tem obrigação disso. Pode apresentar a mesma temperatura? Pode. Ah, é, professor? É. Pode acontecer? Pode. Maravilha? Então, corpos diferentes apresentarão temperaturas diferentes após o recebimento de calor em determinado tempo? Não, não é obrigatório. Tranquilo? Então, essa é a ideia. A energia cinética medida das partículas individuais está diretamente relacionada com a temperatura de uma substância. Maravilha! Isso faz direto a menção. Como é que o que a gente representa a temperatura? É a agitação e a energia cinética das moléculas. Perfeito, maravilhosa. Número 4. Quanto maior o calor específico de uma substância, maior será a dificuldade de fazer variar essa temperatura. Meu Deus do céu, isso eu falei para você. Isso eu já falei na aula passada. Falou, não falou? Já falei. Lembra que eu falei? A água tem um calor específico alto. A areia, calor específico baixo. Por isso que a areia varia a temperatura muito e a água é mais difícil. Então lembra disso aqui, ó. Expresso aqui. Cara, quem viu a aula 4 de exercício, quando chegou nessa aqui, falou, pô, lembrei. Lembrou de mim? Espero que tenha lembrado. Espero que tenha lembrado. Então, tá certa, maravilhosa. O calor específico é de maior valor nas substâncias sólidas do que nas substâncias líquidas? Não, não necessariamente, galera, não necessariamente. Tanto que na questão passada a gente viu uma barra de ferro tem 0,2 calorias por grama grau Celsius e a água é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, não tem essa necessidade. Somando aqui, 4 mais 2 é 6, 6 no coração. Maravilha, galera. Então, muito legal as assertivas 2 e 4 aqui, maravilhosas, bem do jeitinho da teoria trabalhada, galera. Bem quando a gente comentou sobre isso aqui, perfeito. Questãozinha de número 7, fala ali, ó, 2 blocos metálicos de materiais diferentes e inicialmente a mesma temperatura, são aquecidos, absorvem a mesma quantidade de calor e atingem uma mesma temperatura final, sem ocorrer mudança de fase. Então, ó, materiais diferentes chegando na mesma temperatura. Lembra que ele falou? Podia chegar? Pode. Baseado nessas informações, podemos afirmar que eles possuem o mesmo. Então, ó, a variação de temperatura deles é igual. O Q é igual. Então, o que tem que ser igual também? O MC. E o MC não é a capacidade térmica?
É verdade, professor, capacidade térmica. Então, letra D. Ah, ó o raio lá, caindo no raio. Maravilha, questãozinha michuruca. Sossegado, galera? Facinho, 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 facinho. Vamos para a próxima, vamos para a próxima. Questãozinha de número 9. Ah, essa daqui eu acho que a galera viu. Teve gente que leu da onde era a questão e falou, nem vou fazer, professor, nem vou fazer porque não sou obrigado. Era a questãozinha do ITA, galera. Questãozinha do ITA, questãozinha boa. Difícil, professor? Não é. Não é difícil, não. Só tem que tomar cuidado e fazer com carinho, que vocês vão ver que aqui é sucesso. Professor, você acha que essa daqui é mais difícil da prova? Da prova não da lista? Olha, eu acho que não. Acho que é a primeira mais hardcore que essa aqui. A 9 é mais. Assusta porque é o Ita. Assusta que é o Ita. Só que você não pode ir assustado, não. Você tem que ir encarar de frente, sem ficar com medo. Vai para cima. Então, olha lá, questãozinha de número 9. Num dia de calor em que a temperatura ambiente era 30 graus Celsius, João pegou um copinho com volume de 200 centímetros cúbicos de refrigerante, a temperatura ambiente, e mergulhou nele 2 cubinhos de gelo de massa 15 gramas. Ah, maravilha. 2 cubos de gelo com massa de 15 gramas, cada um. Se o gelo estava a temperatura de menos 4 graus Celsius, derreteu por completo. E supondo que o refrigerante tem o mesmo calor específico que a água, a temperatura final da bebida ficou sendo aproximadamente da densidade da água. Só que vem alguns detalhes que essa questão pega, galera. Eu não sei qual que é o enunciado original dela na prova do ITA, galera, mas ela vem devendo algumas informações que são necessárias para a resolução. Por exemplo, calor latente de fusão da água. Precisa, professor? Precisa. Porque o que vai acontecer aqui? O gelo tava e derreteu, galera. Se ele derreteu, ele mudou de estado físico. Então vai ser só o que macete aqui. Mudou de estado físico, vai entrar o que mole. Ah, professor. Então vamos com calma, vamos por partes, estilo Jack. Bora lá, vem comigo. Vamos por partes. Então, os dados do refrigerante. Diz o seguinte, temperatura inicial dele é 30 graus Celsius. Maravilha, tá lá, tá escrito lá. Volume dele, 200 centímetros cúbicos. O professor, tá bom, tá bom. C1, calor específico dele, 1 caloria por grama grau Celsius. Ah, tá bom, professor, gostei, gostei. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Maravilha, ele tá falando, tá referente a... Podia nem ter colocado refrigerante, podia falar que era um... Enfim. A temperatura final que ele chegou, que a gente quer descobrir. O gelo. O gelo, tem que lembrar que são 2 bloquinhos, 15 gramas mais 15 gramas, 30 gramas de gelo. Toma cuidado. Essa questão vem com muito detalhezinho safado, galera. Ela não é difícil, ela só vem com muito detalhe. Temperatura inicial, menos 4 graus Celsius. Ele quer saber a temperatura final, que vai ser a de equilíbrio entre o gelo e o refrigerante. Então, olha lá, já vamos fazer essa relação. Então, ó, a densidade da água, você tem 1 grama a cada centímetro cúbico. Então, você tem 1 grama por centímetro cúbico. Então, se você tem 200 centímetros cúbicos, quantas gramas você vai ter? Regra de 3. Então, você vai ter 200 gramas. Ah, professor, tá aí, eu consegui. Aí tá gostoso, aí tá fácil. Maravilha. Calor latente de fusão da água, 80 calorias por grama. Professor, não tem essa informação. Precisa? Precisa. Prova do ITA precisa decorar, professor? Ah, é legal, né? É legal decorar. Às vezes a prova pega e quer cobrar um pouquinho mais, quer cobrar um detalhezinho. Professor, prova da federal, se cair isso aí, eles vão me dar o latente? Vão te dar o latente, fica tranquilo. Prova do ITA, eu já quero coisinha a mais, então tem que tomar cuidado. Então, olha lá, professor, um monte de que aí, professor? Ferrou, o que é esse monte de que pra caramba aí, professor? Ferrou. Vamos com calma. Primeiro, vamos por partes aqui. Esse primeiro Q-macete, esse primeiro MC delta T, eu estou fazendo uma referência ao refrigerante que vai variar de temperatura. Tranquilo? Agora lá, galera, presta muita atenção. O refrigerante vai mudar de estado físico? Botei o gelo lá, ele vai congelar, vai virar pedra, aquele refrigerante? Não, não vai. Então ele só vai ter mudança de temperatura. Então presta muita atenção. O Q-macete, o primeiro Q-macete ali, ele faz referência ao refrigerante. Eu até esqueci de botar em outra cor, me desculpe. Então tá ali fazendo referência ao refrigerante, galera, o primeiro Q-macete, tá? Ele só vai mudar de temperatura. Beleza. O segundo Q-macete ali do lado, MC delta T, agora faz referência ao gelo, galera. O gelo, concorda que ele está a menos 4? Pô, concordo. Para ele mudar de temperatura, que temperatura que ele tem que estar? Tem que ir para mudar de estado físico, tem que ir para
Zero. Então, esse segundo que é macete é só o gelo saindo do menos 4 e indo para o zero. O M vezes L, ali, o Q mole que a gente usa aqui, é quando o gelo sai do estado físico e vai para o estado líquido. E a última situação, que é o último Q macete, é ele saindo do zero e indo para a temperatura de equilíbrio, galera. Então toma muito cuidado, galera. Toma muito cuidado. O professor tem que botar tudo? Tem que botar tudo, galera. Então toma cuidado. Toma cuidado. Então, olha lá. Então, primeiro MC ΔT, fazendo referência ao refrigerante. Então, massa do refrigerante, calor específico do refrigerante, que é 1, temperatura final a gente não sabe, menos o 30, que é a temperatura inicial. Agora, do lado aqui, fazendo referência ao gelo, galera. Fazendo referência ao gelo. Então, a massa é 30. O calor específico do gelo, galera. Mais um detalhe, não é 1. Ele é 0,5. Esqueci até de pôr no slide e botei direto aqui na conta. 0,5, 0,55. Pô, o professor tinha que decorar. Pô, prova do ITA às vezes vem precisando de conhecimento a mais. Prova do federal, professor, vai dar? Vai. O pior das hipóteses, das provas conhecidas de vocês, ele pode não te dar o calor específico da água, que é 1. Mas do gelo, o latente e tal, eles sempre dão. Fiquem tranquilos. Então, 30 vezes 0,5. 0, que é a temperatura que ele chega ali antes de... Isso daí é o gelo sólido. Antes dele virar... Antes dele passar pelo processo de fusão. Menos 4, tranquilo? Então, final menos o inicial. Mais transformação de estado físico, então a massa, que é 30 vezes o 80, que é a latência de fusão, mais 30, que é a massa, vezes 1, que é o calor específico da água líquida, vezes temperatura menos o zero, a temperatura final de equilíbrio, isso tudo igual a zero. Toma muito cuidado, ela vem com muito detalhe, galera. Não é difícil, ela vem com muito detalhe. Então, fazendo a conta aqui, 200 vezes 1, 200, T menos 30. 30 vezes 0,5, 15. 0 menos 4 é 4, 15 vezes 4, mais 30 vezes 80, 2.400, mais 30T. Isso tudo igual a zero. 200T, 200 vezes T, menos, fazendo a distributiva de 200 vezes T, 200 vezes 30, menos 6.000, mais 15 vezes 4, 60, mais 2.400, mais 30 vezes T. 230T é igual a 3.540. 3.540 passa para o outro lado, ficando positivo. Passa o 230 dividindo. A temperatura final é de 15,39 graus Celsius. Então, está aproximadamente ali próximo da letra C. 15 graus Celsius. Então, no solzinho ali para você, letra C. Tranquilo, galera? Então, toma muito cuidado. Muito cuidado. Essa questão é extremamente bonita. Ela vem com muitos... Professor, só você acha isso aí bonito. Não, é bonita, bonita mesmo. Ela vem com muitos detalhes, galera. Ela vem com muita relação. E ela faz uma mudança de estado físico, ela faz uma mudança de temperatura e tem que tomar cuidado que tem que pôr todo mundo no cálculo, galera. Todo mundo, todo mundo. Então, ó, e diferenciando. Primeiro Qzinho do refrigerante, segundo Qzinho do gelo saindo do menos 4 até o zero. Depois o Qzinho de mudança de estado físico, M vezes L. E depois do zero até a temperatura de equilíbrio. Maravilha, galera. Tem que fazer tudo, tem que fazer passo a passo. Estilo Jack, fazer por partes. Maravilha? Então, essa questãozinha número 9, questãozinha do ITA, não era uma questão difícil, tá? Só que ela vem com muitos detalhes e tem que tomar cuidado. As questões mais pesadas dessa aula é a questão número 1 e número 9, galera. São as mais pesadas. A 10 para 10 é difícil, 10 é michuruca. O calor específico latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Para fundir uma massa de gelo de 80 gramas sem variação de temperatura, a quantidade de calor latente necessária é mudança de estado físico. Aplicou que mole. Então, os dados. Latência, 80 calorias por grama. Massa, 80 gramas. Que mole. Q igual a M vezes L, mudança de estado físico. 80 vezes 80, 6.400 calorias. O professor não tem 6.400, mas tem 6,4 vezes 10 ao cubo? Tem. Então tá lá. Letra E no seu coração.
Maravilha, galera. Então, era isso que a gente tinha que ver. Era essas questões mais relevantes para serem vistas hoje. Tranquilo? Muita atenção na questãozinha de número 1 e na questãozinha de número 9, galera. Essas duas questões são de extrema relevância para vocês, tá? Muito cuidado com elas, são questões interessantes, questões difíceis. Para uma galera que é segunda fase ali é bacana, dá uma analisada com mais carinho. Primeira fase, toma muito cuidado com a questão número 9, vê ela bem passo a passo. Se ela aparecer na federal, ela vem com mais carinho, ela vem mais afetuosa do que isso. Mas ela vem muito parecida com essa ideia, só que mais carinhosa, mais afetiva. Tranquilo, galera? Então essa foi a aula de hoje, esse foi os exercícios resolvidos. Mantenha o foco, disciplina. Forte abraço e até a próxima.